volta ao Petit Gâteau e no vídeo de hoje nós vamos trazer uma novidade da confeitaria para vocês. É um bico que está sendo usado para várias coisas, né? Para cobertura, para fazer suspiro, para fazer biscoito. A gente já viu algumas coisas assim, algumas variações na internet. E esse bico se chama sultane. Eu não sei, a tradução, não sei se é sultano, bico sultano. O nome original é sultane. Sultane 795 e o sultane 796. A gente não sabe muito bem a origem desse bico, a gente acredita que seja italiano, porque a gente já viu esse bico de uma marca italiana, mas quando a gente descobriu, não tinha como trazer ele para o Brasil. O único lugar que a gente encontrou foi no AliExpress, mas ele não era de metal, ele era de plástico. E a gente comprou mesmo assim e demorou aqueles 3 meses para chegar, mas chegou. Hoje em dia já tem a versão dele de metal no Ali, então o link para vocês, se vocês quiserem comprar, vai estar aqui na descrição. E a gente quer trazer para vocês um suspiro, porque a primeira vez que a gente viu esse bico foi no canal do YouTube Passion for Baking. Da Manuela, com nomes diferentes, porque ela é norueguesa. E assim, era tão perfeito aquele suspiro enorme, com um buraco no meio, tão diferente que a gente ficou meio fascinada por aquilo. Então a gente vai trazer também utilizando o suspiro. Antes da gente conseguir atingir o suspiro que a gente realmente queria, a gente testou muitas vezes. Mas quando eu falo muitas, são muitas mesmo. Porque a gente descobriu que para fazer esse suspiro não pode ser nem o merengue italiano, nem o merengue suíço. Porque neles, os dois, a gente aquece o açúcar, então eles dão essa característica meio de bala. E eles ficam meio puxa. E aí na hora que a gente vai botar no bico, perde o furo ali, o formato do furo. Porque como você bota, que você puxa, o suspiro vem junto. Então, descartamos essas duas receitas. A gente tinha a nossa receita do merengue francês, que a gente testou, mas a gente não achou que tinha estrutura o suficiente para deixar as marquinhas do bico realmente. Então a gente foi pesquisando e chegamos a essa receita. E a gente descobriu que fazer um suspiro não é tão simples assim. Existem vários processos que são necessários para que ele fique perfeito. E principalmente aqui no Brasil, no nosso caso, a gente não tem um forno que chegue a temperaturas tão baixas quanto a gente precisa assar um suspiro. Mas ainda assim a gente conseguiu fazer o suspiro perfeito e a gente vai dar todas essas dicas para vocês. A receita que a gente escolheu, depois de muito teste, foi essa que a gente vai passar agora. Para essa receita você vai precisar de uma quantidade de clara e o dobro de açúcar. Nesse caso nós usamos 100 gramas de clara para 200 de açúcar. Até aí, tudo normal. A gente também vai usar meia colher de chá de vinagre branco e uma colher de chá de extrato ou essência de baunilha, mas isso é questão do sabor. Antes de a gente começar a fazer o suspiro, a bater as nossas claras, a gente precisa saber de umas coisas importantes para que tudo saia conforme planejado. A primeira coisa é que você use sempre ovos frescos. Isso aqui no Brasil é muito difícil porque os ovos não vêm marcados. Lá fora os ovos vêm com a validade. Aqui não tem. Então você vai, quando você for fazer, de preferência você compra os ovos e faz. Não usa aquele ovo que está na geladeira já há muito tempo, porque provavelmente as suas claras não vão ter tanta eficiência. E é importante também que esses ovos estejam em temperatura ambiente. E por que usar os ovos mais frescos? Porque a clara dos ovos mais antigos é mais fina. Então quando você vai fazer o seu suspiro, ele vai dar um volume bom, mas ele não vai dar tanta estabilidade, ele não vai ter tanta estrutura assim. E com os ovos frescos, na verdade ele vai demorar mais tempo a dar esse volume, mas em compensação você vai ter um suspiro muito mais estável e muito mais firme, que é justamente o que a gente precisa para usar esse bico. O que você precisa fazer também, antes de bater as suas claras, é limpar o seu bowl para livrar toda a gordura que tiver ali, tirar toda a gordura que tiver, porque às vezes mesmo a gente lavando, ainda fica uma superfície assim com um pouco de gordura. Então, porque senão a clara ela não vai desenvolver. Do mesmo jeito que todo mundo sabe que não pode cair gema dentro da clara, porque a gema é uma gordura. Então, da mesma forma, a gente vai limpar esse bowl e as pás que você vai usar, tanto da batedeira de mão quanto da planetária, você vai passar ali ou limão, ou vinagre, ou o álcool mesmo e deixar evaporar, tá, gente? Ou então pega, depois que passar, o álcool vai evaporar, mas no caso do limão do vinagre, você passa outro papel, tá? Sempre usando papel para tirar o excesso, porque também não pode ter umidade. E se essa é a primeira vez fazendo suspiro, é importante que você tenha que usar um bowl que seja de metal ou de vidro, que também funciona, nunca de plástico. Outra parte muito importante do merengue é a adição desse açúcar nas claras. Assim
Assim que a gente começa a bater as claras, o que a gente está fazendo? A gente está desenvolvendo essa proteína, está fazendo com que ela cresça, crie bolhas de ar e criando uma rede dessas proteínas. E a gente precisa do açúcar para estabilizar essa rede e também para quê? Para tirar a água das claras e criar o suspiro. Realmente criar esse líquido que não é um líquido mais viscoso. Então, se a gente adicionar esse açúcar muito cedo, o que acontece? Não deu tempo da proteína da clara se desenvolver realmente e criar essas bolhas e se estabilizar. Então a gente tem um merengue que fica fino, que não fica denso. Que não vai ter estrutura. Ele pode ficar gostoso, mas ele não vai ter estrutura. E se a gente adicionar o açúcar muito depois, a gente deixa essa proteína se desenvolver demais, criando bolhas muito grandes e o açúcar não vai se desenvolver completamente e não vai conseguir estabilizar. Criando um merengue quebradiço. Depois que você acaba de bater, depois de um determinado tempo, ele fica meio, parece que quebrando mesmo. Exatamente, com muito ar. Mesmo sem assar, quebrando mesmo, porque tem muitas bolhas de ar. Essas condições é a gente pensando num suspiro normal, num bico normal. Mas o bico que a gente está trabalhando, a gente precisa de um suspiro muito firme. Com muita estrutura, para que a gente consiga fazer o desenho, ele não se desmanche depois. Porque quando você trabalha com bico normal, ou você faz aquelas rosetas de suspiro, ou você faz um suspirinho normal, tudo bem, se perder a forma, não vai dar para notar. Não vai dar para notar. Mas assim, esse bico, especialmente, ele precisa manter essa forma, ele precisa ter estrutura para quando a gente puxar, ele deixar aquele buraco. Então, assim, são vários detalhes. A gente chegou à conclusão, então, de que a gente precisa de duas coisas enquanto batendo as nossas claras. A gente tem que batê-las em velocidade média, constante, e a gente tem que bater até elas chegarem em pico duro. Se você bater com uma velocidade muito alta logo no começo, você vai formar bolhas muito grandes. E muito rápido. E muito rápido. Que depois resulta num suspiro todo furadinho, assim, todo cheio, fica muito esquisito. E muito feio. E muito feio. Quando ele chegar em pico duro, você vai adicionando o açúcar também. Outra coisa super importante, aos poucos. Você vai realmente jogando e ele vai batendo, vai jogando e vai batendo. E aí você vai aumentando essa velocidade gradativamente. Até que o seu açúcar esteja todo já incorporado à massa. E aí você vai ver que ele vai ter uma consistência bem firme mesmo. E aí a gente vai adicionar a nossa meia colher de chá de vinagre, bater para deixar incorporar e depois a 1 colher de chá de baunilha e bater para incorporar. A consistência que a gente precisa não é nenhum pico duro, ele já gruda todo na pá da batedeira. Você vê que ele fica bem firme. Quando bate, ele se incorpora todo ali perto da pá, então ele faz até um barulho assim diferente. É exatamente essa consistência que a gente precisa para trabalhar com esse bico. A gente não está falando que todo suspiro tem que ser dessa maneira, não é isso. Mas foi a consistência que a gente achou e que a gente conseguiu dar esse formato perfeitinho desse bico. Até porque a gente já fez outros suspiros com outras consistências e funcionou super bem. Mas para esse bico, a gente só conseguiu fazer dessa forma. A gente dividiu esse suspiro em 4 cores. 3 cores, rosa, azul e verde, a gente botou em quantidades menores, que são os que a gente vai fazer em detalhe. E a gente está usando esses bicos que vocês estão vendo aí na tela. E para o suspiro em si, a gente não quis deixar branco, então a gente botou um pouquinho de amarelo para dar esse tom creme, um amarelo bem clarinho. A gente, no caso aqui, está usando o bico 796. Foi, depois de tanta tentativa, eu acho que se usar o 795 talvez dê uma abertura maior, mas foi nesse que a gente conseguiu fazer direitinho. A forma como a gente vai trabalhar com o bico também é muito importante para que ele fique certinho. Você tem que segurar, no caso, o papel manteiga, mesmo que você prenda o seu papel com o próprio suspiro, como a gente costuma fazer, você ainda precisa segurar, porque como é uma quantidade muito grande de suspiro e o bico é muito grande, quando você puxa, o papel vem junto e aí deforma a sua cavidadezinha ali do meio. Você vai posicionar sua mão reta e vai apertando, dando espaço para ele se espalhar. E quando você acabar de apertar e que você vê que o tamanho tá bom, você tem que rapidamente segura o papel e rapidamente puxa o bico, para que dê um acabamento bem bonitinho ali fora, não fique umas pontas, feias. Pontas feias. Então você puxa ele bem rápido. Quando você faz dessa forma, os círculos da abertura ficam direitinho. O que não aconteceria se a gente estivesse usando um merengue suíço, por exemplo. Por mais que a gente puxasse rápido, ele ia deixar sempre aquela
pontinha. Ele ia sempre vir como se fosse uma balinha. Como a gente disse, a gente escolheu uns bicos diferentes, com umas cores diferentes, pra fazer essa decoração como se fosse uma guirlandazinha. Então a gente decorou com rosa, com azul e completou com umas folhinhas verdes pra dar um toque nesse suspiro e não ficar só ele simples. Lembra que no início do vídeo a gente comentou que a gente não tem um forno especial que vá a uma temperatura tão baixa como 100 graus Celsius para secar um suspiro? Normalmente a gente pré-aquecia o nosso forno e botava a colher de pau para deixar o forno aberto. A gente descobriu que com a temperatura muito fria que a gente está experienciando agora na nossa cidade, a gente não pode pré-aquecer o forno. Isso acontece, tá, gente? Mas eu acho que no inverno, assim, Sim. porque aqui tá muito frio. O que aconteceu com esses suspiros que a gente pré-aqueceu o forno? Como o suspiro estava frio e ele entrava No logo forno no quente. forno já quente, então rachava. E esse é um suspiro que ele não pode rachar. De jeito nenhum. Os outros, às vezes, racham na base, mas racha. Mas esse não pode rachar. Esse suspiro, ele tem que estar perfeito. Porque se rachar, deforma todo o desenho Deforma dele. todo o desenho. Então, a gente descobriu isso, que a gente não ia pré-aquecer o forno e ia colocar acender o forno na hora que fosse colocar o suspiro. E realmente funcionou. A gente fez dessa forma e os suspiros não racharam, nenhuma rachadura. E como a gente tem que manter essa porta aberta, porque o nosso forno não desce a temperatura, a gente tem que botar o suspiro afastado da abertura para não ficar pegando aquele ar frio. Isso no caso da gente que não tem um forno específico para temperaturas mais baixas. Então por isso a gente vai assar esse suspiro por 1h30, 2 horas e depois desligar o forno e deixar ele lá. Isso é fundamental, tá, gente? Que foi uma outra coisa também que aconteceu aqui, que desses testes. Dessa semana eu acho que se a gente não virou especialista de suspiro, pelo menos a gente adquiriu bastante conhecimento. Do suspiro ficar melado. Até anteriormente, algumas pessoas falam, meu suspiro fica melado, meu suspiro fica melado. É umidade, gente. Como nós estamos num clima frio também nessas últimas semanas, então o que está acontecendo? O suspiro ele tem que secar muito. Depois que desligou, depois de 1h30, 2 horas no forno, você desliga e deixa ele lá, ele vai secar bastante. Isso é fundamental para que ele não fique meladinho. Então tem que secar até o forno esfriar. E depois de passar por todo esse processo de secagem, é importante você armazenar esse suspiro. Você não pode deixar ele aberto, pegando umidade, pegando friagem, então armazena o seu suspiro. Então a gente está vendo que tanto quanto o chocolate, o suspiro também tem essa questão do tempo, né? Sim. A gente já fez suspiro aqui no verão, que ficou para fotografia uma semana em cima da mesa e não deu problema nenhum, ele ficou sequinho. Mas no caso agora a gente teve muito problema com a umidade, então você já sabe, inverno e verão são épocas diferentes de se fazer suspiro, tanto quanto trabalhar com chocolate. Você tem que lidar com o que você está fazendo de forma diferente. Então, gente, quando a gente fala que a gente testou muitas vezes, a gente gravou muitas vezes, mas a gente só quis trazer para vocês quando a gente tivesse um suspiro que realmente fosse ficar bem feito e fosse ficar perfeito. Porque é muito fácil você passar uma receita e ela não funcionar de verdade porque a gente está em vídeo. Se a gente fez, se a gente trouxe pro canal, é porque foi feito aqui e porque deu certo. A gente testou essa receita 14 vezes. Só ontem, que foi o dia que a gente conseguiu realmente chegar no suspiro, a gente fez ela o quê? 5, 6 vezes? 5 vezes. 5 vezes. Até chegar 5 vezes, fora os outros dias. Mas agora a gente tá aqui com um resultado muito lindo, muito satisfatório. Finalmente a gente conseguiu. E a gente tá muito feliz de poder trazer essa novidade pra vocês, porque a gente já olhou aí pelo YouTube, não tem ninguém ensinando aqui no Brasil ainda esse bico. Então a gente tá muito feliz de trazer isso pra vocês em primeira mão. E corre lá no site do Ali, já encomenda o seu, que é pra você ter esse diferencial pra poder oferecer pro seu cliente. Porque você pode fazer um biscoito, um suspiro, e com o suspiro mesmo você pode colocar em cima do cupcake, colocar um docinho no meio, colocar uma cobertura, fazer um sanduíche de suspiro. Então corre pra pegar essa novidade e vender muito suspiro aí do bico Sultani 796, 795. E se você tem medo ou tem alguma dúvida de comprar no Ali, deixa aqui no comentário que a gente pode até fazer um videozinho. Porque a maioria do material que a gente compra para usar na confeitaria, a gente compra no Ali. Porque além de ter um preço muito melhor, né, tem coisas que ainda não vendem no Brasil. Então se você gostaria de aprender
a mexer no alho, comprar no alho. com segurança. Porque é seguro, tá, gente? Se você não receber, você pode receber o seu dinheiro de volta. A gente faz isso sempre, se você não receber no prazo. Então, se você quer aprender, deixa aí nos comentários que a gente, de repente, faz um videozinho curto, né, Lu? Porque tem muita coisa interessante de confeitaria lá pra comprar. Então, se vocês gostaram do vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece, compartilhe no Facebook, no WhatsApp. Aqui embaixo mesmo você já consegue compartilhar. Se inscreve, se eu já não falei, mas se inscreve de novo se você ainda não for inscrito. Inscreve tio, cachorro, papagaio, todo periquito. mundo. A gente espera que vocês tenham gostado e a gente vê vocês no próximo vídeo.